Leonardo da Vinci sempre foi descrito como o arquétipo do homem do Renascimento, alguém cuja curiosidade insaciável era igualada apenas pela sua capacidade de invenção. É considerado um dos maiores pintores de todos os tempos e, possivelmente, como a pessoa dotada do maior talento para as artes e as ciências já produzido pela espécie humana. Segundo alguns historiadores de arte, a profundidade e o alcance de seus interesses não tiveram precedentes e sua mente e personalidade parecem sobre-humanas. Pouco se sabe sobre a infância de Leonardo da Vinci, a não ser que nesta casa e imediações teria vivido até 5 anos aproximadamente. Cresceu, portanto, entre as frondosas oliveiras e grandes parreirais, que há mais de 600 anos são cultivados na região. Logo após o nascimento de Leonardo, Caterina, sua mãe biológica, casou-se com um camponês da região, ao que tudo indica, em casamento arranjado pela família da Vinci, para que tivesse condições de cuidar de Leonardo nesta casa. Isto porque seu pai já estava casado com uma jovem de 16 anos chamada Albiera de Amadori, de modo a tornar Leonardo um filho ilegítimo. Mesmo nestas condições, Leonardo sempre foi bem acolhido na casa de sua madrasta, que vivia em Vinci, com Piero, o pai, e o avô de Leonardo, Antônio. Leonardo chamava Albiera de madrinha, e com ela mantinha excelente relação, e por ela era muito mimado. E foi neste ambiente bucólico e aconchegante, em Vinci, que teria vivido Leonardo parte de sua infância e princípio da adolescência. Este ambiente foi significativo para a formação da personalidade do futuro gênio, extremamente ligado à natureza. A casa em que nasceu Leonardo e viveu os primeiros 5 anos de sua vida é hoje um museu, visitado por milhares de pessoas vindas do mundo todo. É uma casa rústica toda construída em pedras e, na sua face principal, exibe o brasão de armas da família da Vinci. Para que não restem dúvidas quanto à propriedade da casa, folhas de papel amareladas pelo tempo expostas em suas paredes resumem toda a história de posse deste imóvel desde 1427. Pedro da Vinci, pai de Leonardo, somente deixou de ser seu proprietário após sua morte em 1502. A construção ao lado, onde funciona a bilheteria do museu, somente foi erguida em 1457, portanto, quando Leonardo já tinha 5 anos. Estas são conclusões a que chegou o historiador, admirador e expert em Da Vinci, Telêmaco Signorini, em seu diário, 1872, Visita a Vinci. Este livro de 1939 publica um manuscrito conservado na Biblioteca Nacional de Florença que trata de sua visita a Vinci, feita em 1872 por Gustavo Uzieli e Telêmaco Signorini, à procura de documentos que testemunhassem a vida de infância de Leonardo na cidade de Vinci. Esta casa, a esplêndida paisagem que a rodeia com montanhas e oliveiras, os desenhos de Da Vinci que reproduzem o território circundante, representam testemunhos do profundo legado do mestre para a sua terra toscana. A casa tem apenas 3 cômodos com medidas semelhantes. A entrada se dá pelo cômodo central, a sala da casa. Apenas uma pequena mesa, a lareira e um busto de Da Vinci com sua vasta barba compõem os móveis deste compartimento. À direita, onde provavelmente se localizava a cozinha, hoje um aparelho de TV interativo, conta a história da própria casa e da região, à época de Leonardo.
Um holograma chamado A Grandeza Natural de Leonardo da Vinci, com um intérprete caracterizado de Da Vinci vestindo longa túnica vermelha e longas barbas em inglês e italiano, resume a biografia do grande mestre, sua terra e sua vida privada, da qual pouco se sabe. Seria a história de Leonardo da Vinci, contada por Leonardo da Vinci. Quello per la battaglia di Cascina. Tornai così ad immaginare e disegnare su Fede Cavalieri. Vinci é uma cidade com aproximadamente 14 mil habitantes, pertencente à região metropolitana de Florença. Ela está localizada no norte da Toscana, nas encostas de Montalbano, maciço montanhoso, sempre cultivado com vinhedos e olivais. A parte mais antiga de Vinci tem uma planta em forma de amêndoa, o que é incomum nesta área da Toscana. Vista de cima, sugere um barco com 2 mastros, representados pela torre do castelo dos Condes Guidi e o campanário da igreja de Santa Croce. Nesta cidade, Leonardo teria vivido a segunda parte de sua infância e desta cidade herdou seu nome, Da Vinci, ou Leonardo nascido em Vinci em português. As 2 edificações mais importantes de Vinci são justamente a Fortaleza dos Condes Guidi e a Igreja de Santa Croce, ambas ligadas a Leonardo da Vinci. O castelo hospeda uma importante parte do Museu Leonardiano, enquanto na igreja de Santa Croce estaria a pia batismal do grande gênio. O castelo dos Condes Guidi tem uma estrutura imponente e assim domina toda a região. Foi citado pela primeira vez em um documento do ano de 1164, como tendo sido o primeiro edifício construído no topo desta colina. Sua aparência hoje já é da Idade Média, quando foi residência fortificada dos Condes Guidi. A família Guidi foi uma das mais ricas e poderosas famílias da Toscana nos séculos XII e XIII, e seu poder somente declinou a partir de 1254, quando Vinci se integrou ao domínio de Florença. Hoje, o castelo alberga parte do Museu Leonardiano. Este museu de Vinci não expõe nenhuma de suas esculturas e pinturas, e sim suas invenções, máquinas projetadas pelo grande sábio. Tais máquinas vêm sendo construídas em vários museus temáticos da Europa e foram projetadas com base em desenhos e escritos de Da Vinci. Assim, cada máquina aqui exposta é acompanhada do respectivo projeto. Muitas dessas máquinas são baseadas nos princípios da física, como engrenagens de transmissão de força, polias e correias, sistemas de alavancas e roldanas, das quais Leonardo mostrava completo domínio.
Projeções em 3D mostram muitas das máquinas idealizadas por Da Vinci em pleno funcionamento. Neste modelo, o que se pretende mostrar é um equipamento mecânico que, colocado no alto de uma edificação, tem a capacidade de erguer grandes blocos e materiais pesados para uso da construção civil. Na verdade, uma antevisão dos grandes guindastes em pleno uso quase 6 séculos depois. Embora a invenção da bicicleta seja atribuída ao alemão barão Karl von Drais em 1817, Da Vinci projetou esta máquina em 1490 para locomoção individual movida pela força do próprio usuário. No pátio do Castelo dos Guidi há um modelo em madeira do homem vitruviano, desenho de Da Vinci baseado em um conceito apresentado na obra Os 10 Livros da Arquitetura, do arquiteto romano Marco Vitrúvio. O conceito é considerado um cânone das proporções do corpo humano, sendo um raciocínio temático e baseando-se na proporção ideal do homem. Desta forma, o homem descrito por Vitrúvio apresenta-se como um modelo para o ser humano, cujas proporções são perfeitas segundo o ideal clássico de beleza. A igreja de Santa Croce, em 20, se apresenta hoje em estilo neo-renascentista dos anos 1800, muito diferente da original em estilo romano, citada desde 1132, em virtude de inúmeras restaurações. É uma igreja simples em 3 naves, a despeito de ter sido decorada com inúmeros afrescos dos séculos XVI a XVIII. Notável, entretanto, é o seu moderno batistério, que contém a antiga pia batismal, onde teria sido batizado Leonardo da Vinci em 16 de abril de 1452, isto é, um dia após seu nascimento. No seu batismo, o menino Leonardo recebera o nome com que se consagraria eternamente como o artista e homem da ciência, Leonardo da Vinci. Entretanto, até recentemente, a história nos ensinava que o menino gênio teria sido batizado na igreja de São João Batista em Sant'Anzano, uma pequena vila a 5 quilômetros de Vinci. Tal igreja é conhecida desde o século X. Durante os séculos XIV e XV, foi a igreja onde eram batizadas todas as crianças da região. Por isto se deduzia que também Leonardo aqui tivesse recebido o seu primeiro sacramento cristão. Segundo o batistério da Igreja de Santa Croce, em 1931, foi localizado um documento memória de Antônio da Vinci, avô de Leonardo, dando conta que o neto Leonardo teria sido batizado pelo pároco de Vinci, Pero de Bartolomeu Secchi, na presença de 5 padrinhos, todos daquela cidade. E a disputa continua entre Vinci e Sant'Anzano. Onde realmente teria sido batizado o grande gênio? Em meados de 2015, a Igreja de Santa Croce de Vinci exibiu uma extraordinária exposição das principais pinturas de Da Vinci, chamada Leonardo Mostra Impossibile. Segundo um projeto da RAI e do Ministério da Cultura italiano, todas as principais pinturas de Da Vinci foram escaneadas e reproduzidas em altíssima definição, em formato e tamanho real, e expostas nesta paróquia. O sucesso foi tanto que a mostra não se encerrou no final do ano como previsto, mas foi transferida para a Villa del Ferrari, magnífico cenário no alto de uma colina, às margens da estrada que liga Vinci a Anchiano, devendo permanecer aberta até 2019.
Mostra impossível exatamente porque as grandes obras de Da Vinci não estão reunidas em um único museu, mas de posse de vários museus de todo o mundo, como peças ou relíquias raríssimas. A próxima etapa da vida de Leonardo da Vinci vai se desenvolver em Florença, na época, como ainda hoje, a mais importante cidade da Toscana. A data de sua transferência para a cidade onde florescia o Renascimento é incerta. Porém, isto ocorreu entre os 10 e os 14 anos. Há informações de que em 1462 o pai Piero teria se mudado para Florença levando o filho. Como há informações de que Leonardo teria permanecido em Vinci na casa de seus avós paternos até os seus 14 anos. Na Florença do século XV começavam a florescer novas ideias sobre a vida e o mundo, a pintura, a escultura e outras formas de manifestações artísticas que se denominou Renascença. Nela é superado o pensamento medieval dominado pelos valores religiosos e o homem é colocado no centro da criação. A precocidade artística do jovem Leonardo e a sua aguda inteligência convenceram seu pai a procurar a loja e ateliê de Andrea Verrocchio, respeitado e aclamado artista em ourivesaria, na pintura e escultura. Fascinado pelos desenhos de Leonardo, Verrocchio oferece-lhe vaga de aprendiz, ao lado de outros artistas como Botticelli, Perugino e Lorenzo di Credi. Sob a orientação do mestre Verrocchio, começa a se desenvolver a personalidade artística do jovem Leonardo. A primeira obra de Leonardo da Vinci é de 1469 e se chama Madonna Dreyfus. Entretanto, a autoria deste quadro, hoje na National Gallery de New York, por muito tempo ficou entre Da Vinci, Verrocchio e Lorenzo di Credi. O engano foi desfeito após uma cuidadosa análise da crítica sobre os detalhes de outra obra de Da Vinci, Madonna del Garofano, de 1473, que revelaram ser o mesmo quadro, mudando apenas o fundo. Em junho de 1472, Leonardo foi incluído no Livro Vermelho dos Pintores de Florença como um pintor autônomo, ainda com seu nome original, de Leonardo di Ser Piero da Vinci. São então publicadas suas primeiras obras, sem nenhuma dúvida de sua autoria. O Vale do Arno surgiu em agosto de 1473 e Perfil de um Guerreiro com Capacete é do mesmo ano e se encontra no Museu Britânico. Em 1476, Da Vinci e seu mestre Verrocchio criam o quadro O Batismo de Cristo. Como visto no destaque nesta obra, Leonardo criou a face do anjo e o cenário da pintura. Entre 1472 e 1481, Da Vinci viveu em Florença, pintando um grande número de quadros, como Anunciação, hoje na Galeria dei Uffizi, em Florença,
A Adoração dos Magos também consta do acervo da mesma galeria e ao seu lado está exposto um estudo geométrico da perspectiva para o fundo do mesmo quadro. São deste período em que viveu em Florença inúmeras outras telas de imenso valor artístico de Leonardo da Vinci. Ginevra de Benci foi uma dama da aristocracia florentina do século XVI em Florença. O retrato foi feito a óleo em 1476, sob encomenda da família Benci, para comemorar o noivado da jovem Ginevra, então com 15 anos. Em 1967, foi adquirido permanentemente pela National Gallery de Arte de Washington, D.C., por $5 milhões. O período entre 1474 a 1478 é considerado muito pobre em termos de produção artística de Leonardo, ficando apenas no retrato de Ginevra Benci. A Virgem de Benoit, de 1478, mostra uma mãe com seu filho em doce enlevo. Com esta obra, Leonardo da Vinci inaugura a técnica do claro-escuro, muito utilizado em suas obras posteriores. Benoit era o nome da família que possuía a obra. Atualmente está no Museu Hermitage de São Petersburgo, na Rússia. O ano de 1480 foi bastante produtivo para Da Vinci, que publicou pelo menos 4 grandes obras. A Virgem de Granada é uma pequena pintura. Até 1929 foi atribuída a Verrocchio ou Lourenço di Credi. A anatomia do menino Jesus é tão pobre nesta obra que desencorajou os críticos a atribuí-la a Leonardo, enquanto alguns acreditavam se tratar de uma obra de sua juventude. A Virgem do Cravo, ou Madonna del Garofano, pintura a óleo atualmente na antiga Pinacoteca de Munique, foi outra obra deste período. E no fundo da pintura observam-se janelas com uma paisagem magnífica, como montanhas ou cordilheiras que parecem refletir a luz do sol. São Jerônimo no Deserto é uma das obras inacabadas de Da Vinci, que estava de malas prontas para residir em Milão. Mesmo assim, expressa muita dramaticidade, com o braço direito estendido à entrada da caverna escura e se encontra atualmente na Pinacoteca do Museu Vaticano. Prestes a mudar-se para Milão, Da Vinci deixa outra obra inacabada em Florença, Adoração aos Magos, encomendada pelos monges da Igreja de São Donato de Scopeto, em Florença. A pintura atualmente na Galeria dei Uffizi, em Florença, retrata a Virgem Maria e o Menino Jesus em primeiro plano, criando um triângulo junto aos Reis Magos, que estão de joelhos em oração. Em 1481, Leonardo da Vinci dá uma grande guinada em sua vida, trocando Florença por Milão como residência. Vai residir no Castelo Sforzesco daquela cidade, contratado que fora pelo Duque de Milão, Ludovico Sforza il Moro, não só como pintor, mas para desenvolver obras de engenharia hidráulica.
O duque visava dotar a cidade de Milão de melhor abastecimento de água, para evitar novas pestes, como a epidemia magna que assolou Milão em 1450 e que matou 30.000 pessoas da cidade. Da Vinci chegaria a Milão também como embaixador cultural e artístico de Florença, num gesto de simpatia aos milaneses, dispensado por Lourenço de Médici, o Magnífico, autoridade máxima de Florença na época. O Castelo Sforza ainda é um dos principais símbolos da cidade de Milão e tem suas origens nos anos 1360-1370, quando em Milão reinava a família Visconti. O castelo foi ampliado e assumiu a forma atual durante os últimos anos do século XVI, quando Milão era já um ducado e governado por Ludovico Sforza, de quem o castelo adquiriu seu nome. Da sua estrutura destacam-se enormes torres defensivas, sendo a Torre do Minarete a mais bela e a marca inconfundível do castelo sforzesco. Aliás, o Duomo de Milão e a Torre do Minarete são, sem dúvidas, as imagens mais marcantes da própria cidade de Milão ainda hoje. Milão, naquela época, estava cheia de obras, canalizações, plantações de arroz, seda e fortificações. A corte milanesa naqueles anos era esplêndida no ápice do Renascimento, repleta de festas e banquetes, música e bailes. Era frequentada pela nobreza europeia, as mais lindas damas, príncipes e princesas, poetas e artistas, entre eles Donato Bramante e o próprio Leonardo da Vinci, seu hóspede mais nobre. Trabalhos dos últimos anos removeram camadas do reboco, expondo o belo revestimento de suas paredes à época dos Sforza e de Da Vinci. Hoje, o castelo é sede de vários museus que têm, na Sala delle Asse e na Pietà di Rondanini, obras de Da Vinci e Michelangelo, respectivamente, as expressões maiores de seu acervo. No fundo, o castelo é ornado pelo imenso Parque Sempione, com jardins, lagos e árvores centenárias, compondo o ambiente vivo e tranquilo onde Da Vinci passou boa parte de sua vida. Entretanto, as obras relacionadas à engenharia hídrica de Da Vinci não se limitaram às canalizações de Milão, mas foram desenvolvidas principalmente em Vigevano, a 30 quilômetros de Milão aproximadamente. Ao que tudo indica, a Piazza Ducale de Vigevano foi projetado por Bramante, arquiteto ilustre, também hospedado pelo Duque de Milão. 3 dos seus lados são cercados por pórticos e arcadas romanas, sendo fechada no outro lado pela Catedral de Santo Ambrósio, o santo padroeiro da cidade.
brasão e símbolo dos Sforza em relevo, se distribuem por suas arcadas. E atualmente a praça é local de encontro e reencontro de amigos. É a preferida dos vigevaneses para o happy hour e principal ponto de referência para os turistas. Suas arcadas acolhem lojas de todos os tipos, bares e restaurantes. Durante nossa visita a Vigevano, se realizava a tradicional festa do chocolate e muitas tendas se distribuíam paralelas aos lados da praça, muito prejudicando a vista geral de sua bela estrutura arquitetônica. Vigevano também tem o seu castelo sforcesco, do mesmo modelo e arquitetura do de Milão, onde também viveram o Duque Ludovico, a esposa Beatriz d'Este e seus hóspedes ilustres Leonardo da Vinci e Bramante. Sua torre do minarete é o que mais o faz lembrar ao castelo sforcesco de Milão. Em Vigevano permanece a lembrança mais viva não do Da Vinci pintor e escultor, mas do Da Vinci engenheiro hidráulico. Como parte da Città Ideale, resta um moinho por ele idealizado e construído no leito do rio Ticino, não só para moer grãos, mas para impulsionar a água através dos canais de irrigação e de navegação até a cidade. O Mulino de Mora Bassa, como é chamado, construído por Da Vinci, é uma das maiores atrações turísticas, não só de Vigevano, mas de toda a região da Lombardia. O tempo dedicado à ciência e obras hídricas em Milão e Vigevano não prejudicaram a atividade artística do grande gênio. São desta época algumas de suas principais criações na pintura e arquitetura. A pedido de Ludovico Sforza, fez 2 retratos de suas amantes mais famosas. Uma de Cecília Gallerani em 1485 e que foi chamado A Dama com Arminho. Cecília Gallerani era uma moça culta, famosa por sua beleza, sua escolaridade e por suas poesias, e era filha de família nobre. O arminho era um símbolo tradicional da pureza, porque acreditava-se que este animal preferia enfrentar a morte para não sujar sua pelagem branca. Hoje este quadro se encontra no Museu da Cracóvia, sendo a obra mais importante daquele museu, exibindo uma escultura na biblioteca da cidade. A outra amante do duque era uma bela mulher de nome incerto, talvez Lucrezia Crivelli. O quadro é chamado de La Belle Ferronnière pelos franceses, que a mantêm no Museu do Louvre. A dúvida é mantida também porque Leonardo não colocava nome em suas obras, contribuindo assim para a aura de mistérios em relação a alguns de seus trabalhos. A Virgem dos Rochedos, de 1486, é o título utilizado para designar um conjunto de 2 pinturas de composições quase idênticas, que foram pintadas, pelo menos em sua maior parte, por Leonardo da Vinci. Estas versões estão atualmente no Museu do Louvre, Paris, e na National Gallery, Londres. Madonna Lita é um quadro de 42 por 33 centímetros e se localiza no Museu Hermitage de São Petersburgo, na Rússia. Retrato de um músico é de 1490 e o homem representado pode ter sido Franchino Gaffurio, professor da Capela Catedral de Milão nos anos 1484 e está exposto na Pinacoteca Ambrosiana em Milão. O retrato de mulher de perfil é o retrato da esposa de Ludovico Sforza, Beatriz d'Este, pintado com a participação de Leonardo da Vinci. Os membros da família Sforza sempre foram retratados em perfil,
enquanto as amantes de Ludovico sempre foram retratadas de frente. Porém, a mais bela e importante obra feita por Leonardo da Vinci em Milão, para muitos críticos de arte a sua obra-prima e também feita a pedido de Ludovico Sforza, foi A Última Ceia, ou Il Cenacolo, pintado em uma das paredes do refeitório do convento Santa Maria delle Grazie. Para grandes nomes do meio artístico de todo o mundo, esta é a mais sublime de todas as pinturas humanas. Leonardo levou 3 anos para pintar A Última Ceia. Aspirando à perfeição, trabalhou devagar e meticulosamente, e sempre retocando o que fizera antes, nunca satisfeito com os resultados. Quando se sentava para trabalhar na pintura, escreveu seu biógrafo Lomazzo. Era como se estivesse dominado pelo medo. E continua em outro trecho de sua descrição. Como sua alma estava repleta de sublimidade da arte, era capaz de ver defeitos, onde muitos consideravam criações milagrosas. Ao pintar A Última Ceia, Da Vinci tentou introduzir uma nova técnica distribuindo uma camada de gesso sobre a parede, a qual foi coberta com óleo pelas hábeis mãos do grande gênio. Infelizmente, esta inovação técnica resultou em fracasso. A pintura se deteriorou rapidamente e teve que ser restaurada inúmeras vezes. A mais longa delas se iniciou em 1726 e terminou em 1999. Ainda que a maior parte de sua superfície original tenha se perdido sob as outras camadas de restaurações, a grandiosidade da composição e expressão fisionômica e psicológica de Jesus e seus apóstolos dão uma visão de seu grande esplendor original. Em 1499, Leonardo da Vinci volta para Florença e, alguns anos depois, inicia a pintura de sua principal obra, Mona Lisa, em 1503. Muitas são as versões que se propagam sobre o sorriso da Mona Lisa, que tratava de seu próprio sorriso em autorretrato com o rosto feminino. A de que seria o sorriso da modelo na qual o pintor se baseou, a esposa de Francesco Giocondo, o que leva o quadro também a receber o título de La Gioconda. A Mona Lisa se sobressai também pelas técnicas nela introduzidas por seu grande criador e o contraste entre o claro e escuro. O esfumato consiste em eliminar os contornos nítidos das linhas ou diluir estes em espécies de neblina, que produz o efeito de imersão na atmosfera. O claro-escuro consiste em modelar as formas através de contrastes entre luzes e sombras. A Mona Lisa talvez possa ser considerada a principal obra de arte do Museu do Louvre, em Paris. É protegida em uma sala de vidro blindado e à sua frente há sempre um batalhão de fãs a fotografá-la. Em 1503, Leonardo da Vinci recebeu a incumbência de decorar o grande salão do Palácio Vecchio de Florença. Projetou um grande afresco denominado a Batalha de Anghiari, em que celebrava a vitória de Florença na guerra contra os milaneses em 1440. Entretanto, a pintura ficou inacabada,
pois nesta época Leonardo já estava mais interessado em pesquisas de experimentação e inovação de técnicas artísticas, e não na execução manual de seus próprios projetos. Em 1506, Da Vinci voltou a residir em Milão, a serviço do governador francês Carlos II de Chaumont, o Marechal de Amboise. No ano seguinte, foi nomeado pintor da corte de Luís XII na França, que residia naquela cidade italiana sob seu jugo. A Virgem e o Menino com Santana, atualmente no Museu do Louvre, é a sua única obra deste período. Em 1513, passa a viver no Palácio Belvedere em Roma, sob a proteção de Giuliano de Médici, cuidando de projetos técnicos e científicos. Entretanto, pinta 2 quadros chamados São João Batista, um em que o braço direito indica para o lado oposto e o outro um São João em que seu dedo médio está voltado para o alto. Ambos fazem parte do acervo do Louvre em Paris e estão expostos na Galeria dos Pintores Renascentistas. Em 1516, Da Vinci se transferiu para Amboise, nas margens do rio Loire, na França, para implantar seus projetos em rios da região, atendendo a um convite do rei Francisco I daquele país. Estas são imagens do castelo do Clos-Lycée, um pequeno castelo renascentista onde Da Vinci residiu até sua morte em 1519. O castelo apresenta um grande jardim inspirado na Renascença italiana. Uma visita por seu interior mostra que Leonardo da Vinci apreciava o conforto. Seu quarto onde dormiu dos últimos 4 anos de vida. A cozinha do castelo, a sala própria do período renascentista, distribuídas pelo bosque e jardim que rodeiam o castelo, estão várias máquinas projetadas por Da Vinci, como o seu carro de assalto e a hélice, precursora do helicóptero. Apesar de residir no Clos-Lycée, boa parte de seu tempo, Da Vinci passava no Castelo Imperial de Amboise, onde desfrutava de excepcional vista de boa extensão do rio Loire. Construído no século XV, com alguns detalhes acrescentados no século seguinte, este castelo, autenticamente real, introduziu o gosto italiano na região, sendo chamado o mais italiano dos castelos franceses. Alguns detalhes são bem típicos do estilo gótico, e nesta torre foi projetada por Da Vinci. Muitos de seus salões exibem estilo gótico, como a Sala dos Guardas, um exemplar das armaduras por eles utilizadas. Estas imagens foram tomadas do passadouro dos guardas sobre o rio Loire, e que permitia a passagem entre o castelo e a ponte sobre o rio, onde outrora se cobrava o imposto de barreira para adentrar a cidade. O Castelo Imperial de Amboise é um dos mais ricos da região, e seus aposentos imperiais foram utilizados por aqueles que aqui deixaram seus retratos e lembranças da vida requintada que levavam. Nos jardins, uma bela estátua de 1869 homenageia seu hóspede mais ilustre, Leonardo da Vinci. Porém, a lembrança mais preciosa do gênio da Vinci no Castelo Imperial de Amboise é esta pequena capela, construída em arquitetura gótica. A capela foi concluída em 1496, porém seus vitrais são mais recentes, mas mantém os aspectos da época ao projetar fatos e obras de grandes personalidades. A capela era um dos pontos principais de Da Vinci, que em seu testamento manifestou o desejo de, em seu interior, ser sepultado. Leonardo da Vinci morreu no castelo de Clos-Lycée, a não mais que 500 metros deste,
em 2 de maio de 1519. Seu corpo, de fato, foi sepultado aqui, nesta pequena capela chamada de Saint-Hubert ou Santo Humberto. Entretanto, pairam dúvidas de que seus restos estejam efetivamente sob esta lápide, em virtude da profanação de muitas sepulturas nessa região, ocorrida nas guerras religiosas do século XVI. Ao redigir seu testamento, Da Vinci deixou todos os seus bens a seu discípulo de 15 anos, Francisco Melzi, aumentando suspeitas de sua homossexualidade, de que fora acusado quando jovem em Florença.